Thriller, Billie Jean, Bad, Black or White, Beat It, Smooth Criminal e entre vários outros sucessos que praticamente todo mundo conhece. Sucessos esses que foram feitos pelo rei do pop, também conhecido como Michael Jackson. Com suas danças únicas, seus clipes sempre muito bem feitos, com uma voz impecável e músicas inesquecíveis. Então decidimos trazer um vídeo aqui completão a respeito da história dele, para vocês saberem um pouco mais sobre quem foi Michael Jackson. Sua infância, seus sucessos, suas polêmicas, o seu auge e até mesmo o seu fim. Então galera, se ainda não é um inscrito, se inscreva no canal e como de costume vai deixando logo o seu joinha. Yeah! Pois hoje então iremos contar para vocês quem foi Michael Jackson. E agora então, puxa a vinheta. Você com certeza já conhece a Blaze, né? Um site de jogos online para maiores de 18 anos, onde você aposta e ganha dinheiro real. E para começar é só depositar o dinheiro. Pode ser via Pix, boleto rápido, cartão de crédito, etc. Mas o Pix é o mais rápido porque cai na hora. E aí depois disso é só você escolher o jogo, que tem vários. Tem o Crash, que é uma barrinha vermelha que vai subindo, onde você tem que retirar o seu dinheiro antes que o algoritmo crash. E se você conseguir, uau, você recebe o valor vezes o multiplicador que você conseguiu. Mas se crashar antes, você perde. Já esse daqui é o Double, que é uma roleta que você só precisa escolher uma cor só. E se cair nela, você ganha o dobro. Mas caso você escolha o branco e cair nele, você ganha 14 vezes o valor. Outro jogo que existe lá é o Mines, que você precisa encontrar os diamantes sem dar de cara com as bombas. Então já cria sua conta na Blaze, use o nosso código que está aparecendo aqui na tela. E também não vai gastar o dinheiro que você não pode, hein? Se você já era grandinho em 2009, provavelmente vai se lembrar como foi chocante para o mundo receber a notícia de que Michael Jackson não estava mais vivo. Michael Jackson, para quem não sabe, foi um cantor, compositor, dançarino e produtor musical, mas infelizmente faleceu em 2009. Porém, durante seus 50 anos de vida, Michael se tornou um sucesso mundial e ele se entregou para a música desde cedo, conquistando muitas pessoas ainda quando era criança. Michael nasceu no dia 29 de agosto de 1958 e nasceu lá em Indiana, nos Estados Unidos. Michael Joseph Jackson, filho de Joseph Walter Jackson e Catherine Cruz Jackson. Michael foi o 7º filho a nascer do casal, e ao todo ele tinha 8 irmãos, sendo 5 homens e 3 mulheres. Ele veio de uma família afro-americana bem humilde. Seu pai Joseph era operário de guindaste e sempre reforçou a ideia de que todos seus filhos nasceram para brilhar, pois segundo o pai, seus filhos tinham muito talento. O pai, Joe Jackson, era operário, mas também tinha o seu lado musical e trabalhava com música, já que tocava em uma banda de rhythm and blues e fazia os seus trocados. E no começo dos anos 60, Joey Jackson teve a ideia de pegar os seus 3 filhos mais velhos, Jack, Tito e Jermaine, e criou a banda Jackson Brothers. E logo depois, Michael e seu outro irmão Marlon também entraram no grupo. E agora então a banda era formada por 5 pessoas. Porém galera, Michael entrou ali no meio apenas para ser um coadjuvante, só para preencher mesmo um espaço vazio. Então em 1964 foi formado o The Jackson 5. Michael Jackson tinha apenas 6 anos quando se apresentou pela primeira vez. E por chamar muita atenção do público, ele acabou se tornando um dos cantores principais do grupo. E aí então a banda gravou seu primeiro disco lá em 1969 e foi um baita de um sucesso. A banda emplacou vários clássicos, tipo ABC, I'll Be There, e depois disso a banda começou a fazer um sucesso gigante. E é por isso então que Michael Jackson se tornou um grande astro ainda quando era criança, pois mesmo sendo muito novinho já impressionava a todos com sua voz impecável. O pai era o empresário da banda e ele também era muito severo com os filhos, como pai e também como empresário. Joey Jackson obrigava seus filhos a passarem horas ensaiando para que eles pudessem aperfeiçoar ainda mais as suas apresentações, e em muitas vezes os garotos eram forçados a chegar até o seu limite. Os anos foram se passando, o grupo foi crescendo cada vez mais e Michael também foi ficando cada vez melhor, até que aos 13 anos Michael Jackson decidiu começar a sua carreira solo. Porém, ele não abandonou seus irmãos na banda Jackson's 5. Michael conseguiu fazer os 2 trampos, seguindo carreira solo e também com seus irmãos, paralelamente até um certo período. E agora então galera, vamos ver um pouco de como começou a carreira solo de Michael Jackson. Dos 13 aos 23 anos. O seu primeiro hit com carreira solo foi a música Got to Be There. E foi
lançado em 72 e fez um enorme sucesso. Mas como já falamos, galera, Michael começou a sua carreira solo sem abandonar os seus irmãos. E é por isso então que ele continuou fazendo grandes turnês com a banda Jackson's 5. E esse lance, na verdade, de seguir carreira solo e continuar com os irmãos, foi deixando Michael cada vez mais famoso. Tanto é que Michael, aos 20 anos, atuou em um grande filme, o filme The Wiz, que era uma adaptação do filme Mágico de Oz. E Michael nada mais era do que o espantalho no filme. Ele estava com várias maquiagens, se liga aí, nem parece que é ele. E foi nesse set de filmagens que ele conheceu um produtor e empresário famoso, Quincy Jones, e depois disso os dois começaram a trabalhar junto. Estava indo tudo tranquilo na vida de Michael, até que em 1979, quando Michael tinha apenas 21 anos, ele abalou e sacudiu o mundo inteiro depois de lançar o seu segundo álbum solo, Off the Wall. O álbum era uma mistura de black music e disco, e acabou se tornando referência mundial, vendendo cerca de 10 milhões de cópias. E foi nesse mesmo período, galera, nesse mesmo ano, em que Michael acabou caindo e sofreu um acidente, quebrando assim o seu nariz. E foi aí que ele também fez a sua primeira plástica. Michael já estava bombando na década de 70, mas explodiu mesmo na década de 80. Mas foi a partir dos anos 80 que praticamente todo mundo começou a idolatrar Michael, porque o cara, galera, era simplesmente de outro mundo. Ele não parecia ser um artista igual aos outros. Pra vocês terem noção de como Michael era um ET e um garoto muito prodígio, brincadeira, tá? Não era ET não, tô brincando. Lá em 1980, Michael ganhou 3 American Music Awards com apenas 22 anos de idade, com a música Don't Stop Till You Get Enough. E essa, galera, foi eleita como a melhor canção de R&B e Soul. E você acha que esse foi o único? Claro que não, né, galera? No ano seguinte, de 1981, ele ganhou outro prêmio como o melhor artista masculino de R&B. E foi depois disso então que Michael literalmente começou a voar sozinho, saindo de vez dos Jackson's 5 e também dispensando seu pai como agente. Dos 23 aos 26 anos. No dia 1º de dezembro de 82, aos 24 anos, Michael lançou o álbum que levaria sua carreira a níveis completamente diferentes. Isso porque, galera, Michael lançou o famoso álbum Thriller, que foi um sucesso imediato, se tornando o álbum mais vendido de todos os tempos, vendendo no mundo inteiro mais de 50 milhões de cópias. O sucesso do álbum e da música foram tão grandes que ele foi indicado ao Grammy 12 vezes e ganhou 8 delas. Não é à toa que esse álbum foi um grande sucesso, pois ele veio com vários clássicos musicais que todo mundo conhece, como por exemplo Billie Jean, Beat It, a própria música Thriller, Girl Is Mine, Human Nature, e entre vários outros sucessos. E foi nesse mesmo ano que Michael lançou o clipe da música Thriller. E se você não sabe, esse videoclipe foi uma grande revolução para a época, pois não se tratava de um videoclipe simples. Michael fez o clipe como se fosse um curta-metragem, com vários efeitos especiais, maquiagens realistas de monstros, sem contar também das elaboradas coreografias. Todo mundo sabe, né? Esse, galera, também é considerado como um dos videoclipes mais bem feitos de todos. E foi também nesse mesmo ano em que Michael mostrou para o mundo o seu famoso passo de dança, o Moonwalk. Dos 26 aos 32 anos. Michael Jackson então tinha chegado ao auge da sua carreira. Aos 26 anos, seu sucesso já era extremo. E com a sua fama lá nas alturas, em 1984, Michael assinou um contrato publicitário milionário com a empresa Pepsi. Mas durante as gravações de um desses comerciais, Michael sofreu um acidente muito grave. Os fogos de artifício acabaram pegando no cabelo dele, causando assim queimaduras enormes em seu rosto e em sua cabeça. Ele teve seu cabelo incendiado por fogos de artifício e teve que passar por uma cirurgia plástica. E, galera, já que estamos falando de cirurgias plásticas, e vocês sabem que o Michael também foi o rei das cirurgias plásticas, não vamos tocar nesse assunto nesse vídeo, já que fizemos um vídeo especial sobre isso, mostrando a transformação de Michael, contando um pouco mais sobre as várias cirurgias que ele fez durante a vida dele. Se você então tiver interesse, assiste esse vídeo depois, como o Michael ficou branco. A gente contou tudo nesse vídeo, né? Todos os processos que ele fez e também sobre a doença que levou ele a fazer tudo isso. Depois assiste lá que também tá muito legal. E como já falamos, galera, foi justamente nos anos 80 em que Michael ficou ainda mais conhecido e também passou a ser conhecido
como o rei do pop, se tornando assim um ícone cultural no mundo inteiro. E em 85, Michael Jackson idealizou um projeto com uma canção chamada We Are The World. A canção, galera, foi composta junto com Lionel Richie. Porém, galera, para cantar essa música, foram convidados os maiores artistas de todo o mundo. Nessa música We Are The World, Michael reuniu 44 artistas, entre eles Lionel Richie, Bob Dylan, Tina Turner, Stevie Wonder, entre vários outros nomes muito grandes e famosos. Tudo para um propósito, combater a fome na África. A música conta com vários artistas e com certeza você já ouviu. Estamos falando da música We Are The World. E Michael jovem já estava fazendo tudo isso. Ele tinha um propósito social, sempre teve, de fazer a diferença no mundo. E no período também dos anos 80, além dessa clássica música, Michael também gravou com outros grandes nomes, como por exemplo Paul McCartney, música também com Stevie Wonder e vários outros artistas. E em 1987 tivemos um outro álbum lançado por Michael, dessa vez o álbum chamado de Bad, que também fez um enorme sucesso, chegando rapidamente no topo das paradas. O álbum continha música como Bad, Man in the Mirror, e também a famosa Smooth Criminal. música que gerou o Michael Jackson da Deep Web, Why Walking. Outro vídeo também pra vocês verem, hein? Muito legal. Michael sempre queria chamar a atenção com seus clipes, e isso não foi diferente com a música Bad. O clipe foi dirigido por ninguém menos que Martin Scorsese, um diretor muito famoso de Hollywood, que fez vários filmes famosos como Ilha do Medo, O Lobo de Wall Street e muitos outros. E é aquele clipe onde Michael está todo com a roupa de couro preto, cheio de corrente, e que ele é mal, tá ligado? E depois do lançamento desse álbum cheio de músicas boas, Michael também lançou seu próprio filme, o Moonwalker. No filme, Michael é um herói que precisa lutar contra um traficante de drogas que oferece drogas para as crianças. E esse filme foi um grande sucesso, chegando a faturar 70 milhões de dólares em bilheteria. E sem dúvida, uma das músicas que marcou esse filme foi a música Smooth Criminal. Ele joga a moedinha e a moedinha vai, cai na máquina e... Mas como vocês já devem ter percebido, Michael era uma das pessoas mais famosas do mundo, mas mesmo assim não se sentia muita vontade na frente dos holofotes. Ele sempre foi uma pessoa muito reservada e um pouco tímida. Tanto é que Michael deu poucas entrevistas e sempre também falava pouco. E em 1988, quando Michael tinha 30 anos, ele se mudou para um rancho isolado, lá no Vale de Santa Inês, na Califórnia. E foi lá que ele começou a criar o seu próprio mundo de fantasia. O lugar, galera, era enorme e foi chamado de Neverland, a Terra do Nunca. E nesse lugar, então, ele morou sozinho durante 17 anos, em busca de sua privacidade. Mas isso não deu muito certo, já que o isolamento só fez a mídia se interessar mais pela vida dele e expor ainda mais a vida dele. Mas até aí não tem o que fazer, né? Porque o cara era o Michael Jackson. Todo mundo queria saber um pouco mais sobre a vida dele. E chegando em 1990, Michael entrou para o Guinness Book como o artista mais bem pago do mundo na música. Dos 32 anos aos 42 anos. No ano de 1991, Michael lançou mais outro disco, Dangerous. E também nesse álbum veio a música clássica Black or White. E o lançamento desse clipe, galera, foi um recorde no mundo inteiro, pois ele foi lançado em 27 países ao mesmo tempo e assistido por mais de 1 bilhão de pessoas. Uma das maiores audiências de clipe até hoje. E a gente aqui do Brasil também teve uma visita especial e até mesmo um clipe gravado aqui no nosso país, lá em Salvador. Uma versão de um clipe da música They Don't Care About Us. O vídeo foi gravado aqui no Brasil, junto com a galera do Olodum. Já no ano de 1993, Michael deu uma rara e polêmica entrevista para o programa da Oprah. E foi essa uma das primeiras vezes onde ele explicou que não fazia tratamentos para virar branco. Michael disse que não tinha escolha, e o que estava acontecendo com a sua pele era por causa de uma doença que ele tinha, chamada de vitiligo. E foi também nessa entrevista que Michael disse que sofreu muito com seu pai, que ele não era feliz com as coisas que seu pai fazia com ele. Sofria bullying, era forçado a trabalhar e muitas outras coisas que o pai fazia com a pobre criança Michael. Na verdade, o pai fazia isso com todos os filhos. Tanto é que eles ficaram brigados por um bom tempo. E Michael disse nessa entrevista também que, por exemplo, se ele errasse algum passo, alguma coreografia, o pai ia lá e batia neles, até que o passo ficasse perfeito. Segundo Michael, durante os ensaios, o pai ficava sentado na cadeira com um cinto na mão, esperando só alguma coisa de errado pra ir pra cima dos moleques. E olha que bizarro, galera. Michael disse que quando o pai dele chegava perto dele, ele até vomitava algumas vezes de tanto medo que ele sentia de seu
seu pai. E galera, tem que levar em consideração que tudo isso começou com apenas 6 anos. Quando o Michael ainda era uma criancinha, com 6 anos você não jogava videogame, não pensava em nada disso. Na verdade, o pai não precisa agir assim em nenhuma idade. Mas claro. Imagina quando você ainda é uma criança. Você nem sabe que você quer brincar. Você acaba gerando vários traumas. Sem contar também que o pai falava para o Michael que ele era feio, que tinha um rosto cheio de espinhas, um nariz zoado, grandão. Nada que um pai decente deveria falar para o seu filho. Michael sofria desde bullying paterno até solidão. A única função que Michael tinha em sua vida era alegrar o público, pois ele mesmo não era muito feliz. E ele levava a sério esse lance de público, porque o público era quem realmente amava ele, do jeito que ele era, e também o que importava para ele. Outra coisa que traumatizou a vida de Michael foi que ele perdeu a virgindade forçadamente em um prostíbulo pelo seu pai. Tudo isso e muitas outras coisas acabaram formando a personalidade de Michael. Por isso que talvez ele era muito tímido na dele, já que tinha passado por várias coisas durante a sua vida. E também a mídia várias vezes queria derrubá-lo, então por isso mais um motivo para ele ficar trancado na dele. E foi também nesse período de 1990 que surgiu a primeira acusação que Michael teria abusado uma criança. Quando surgiu uma acusação que um menino de 13 anos tinha sido acariciado por ele, mas nada disso foi comprovado. E inclusive na época, Michael era muito amigo de Macaulay Culkin, que era um ator mirim muito famoso. E também saíram na mídia várias acusações de que Michael tinha alguma coisa íntima com Macaulay. E quando Macaulay cresceu, ele contou para a mídia que Michael era uma pessoa ótima, um homem único extremamente carinhoso, e que nunca houve nada do que a mídia falava. Inclusive, galera, tá aí uma outra pauta, se vocês quiserem, pra gente tentar falar a verdade sobre as acusações a respeito de Michael. E em falando em boatos e tal, a mídia sempre fez isso em relação ao Michael. Inclusive nos anos 80 rolou um boato um pouco bizarro e engraçado, dizendo que Michael dormia em uma cama criogênica, uma cama tecnológica feita para não envelhecer. Mas na época todo mundo queria falar pelo menos alguma coisa, sendo verdadeira ou falsa, a respeito de Michael. Chegando em 1994, se casou com Lisa Mary Presley, a filha do Elvis Presley. Porém, eles só ficaram juntos durante 2 anos e se divorciaram depois. Muitos disseram que o casamento foi apenas uma jogada publicitária, mas isso ninguém sabe de fato. Mas em 1996, Michael se casou novamente e se casou com a enfermeira Debbie Rowe e teve 2 filhos por inseminação artificial. Porém, o casamento durou 3 anos e depois do divórcio, Michael ficou com a guarda de seus filhos, Michael Joseph Jackson Jr. e Paris Catherine Jackson. E em 2002, Michael teve seu terceiro filho, Prince Michael II. E foi justamente esse o bebê que Michael colocou para fora da sacada em um hotel. A partir daí, galera, de 2002 para frente, Michael começou a sofrer várias acusações na mídia. Tanto com questões infantis, também com dívidas, até que em 2008 todos os seus bens foram leiloados, inclusive o seu rancho Neverland. E então, sem dinheiro, com dívidas e depois de 10 anos parado sem fazer show em nenhum lugar do mundo, Michael anunciou que iria voltar com tudo, com uma turnê em Londres. A turnê se chamava This Is It e iria começar no dia 8 de agosto de 2009. E galera, os ingressos esgotaram em 4 horas. 4 horas, galera! E não era pouco ingresso não, porque Michael iria realizar 50 shows. Mas infelizmente Michael nem pôde começar os shows. Isso porque ele morreu no dia 25 de junho de 2009. E isso tudo aconteceu, galera, enquanto ele estava no meio dos ensaios para a sua grande turnê. Ele estava lá todo empolgado para voltar com tudo. E a turnê, galera, seria apenas com as melhores músicas que ele já fez, com as músicas que os fãs mais gostam. Mas infelizmente ele acabou sofrendo uma parada cardíaca em sua casa, lá em Los Angeles, e foi levado às pressas ao hospital, mas acabou falecendo naquele mesmo dia, aos 50 anos de idade. E a parada cardíaca teria sido causada por uma overdose, por intoxicação de propofol e benzodiazepina, pois Michael sentia muita dor em seu corpo, nas suas articulações. E o Dr. Conrad Murray foi dado como culpado por ter prescrevido tanto remédio para ele. Mas assim como sua vida, sua morte também está rodeada de várias teorias. Inclusive teorias que dizem que Michael não morreu, que ele ainda está vivo. Ou que Michael foi silenciado. Pelos Illuminates? Ou por aqueles que mandavam Pelo nele. governo, né? Sei Sim, lá. Mas isso tudo, galera, são teorias. Fica para outro vídeo se vocês quiserem. Inclusive, galera, mais um outro vídeo que podemos fazer. Os últimos dias de Michael Jackson. E mesmo depois da sua morte, Michael não foi esquecido. E nunca será. No dia em que Michael morreu, o mundo caiu. E inclusive a internet parou. O Twitter caiu, o Wikipedia caiu. Muitas pessoas começaram a fazer pesquisas no Google sobre Michael Jackson, que também fez o servidor dar uma sobrecarregada. O funeral dele também foi um dos maiores funerais de todos os tempos, transmitido no mundo inteiro. Porque mesmo dias depois da morte, ninguém acreditava que o rei do pop não estava mais vivo. E depois da sua morte, muitas outras coisas foram feitas, lançando mais de 20 músicas desde sua morte até hoje. E algumas tinham até vozes falsas do cantor, feitas por imitadores, apenas para ganhar dinheiro. Mas tudo isso porque o mundo não queria
queria que Michael se fosse e ainda queria ouvir ele cantando. Tanto é que mesmo depois de morto, alguns estudos apontam que Michael gerou mais dinheiro depois da vida do que enquanto estava vivo. Vou chorar, mano. Não, sério, mano. E dificilmente o mundo terá um artista tão importante e genial quanto ele. Mas é isso, galera. Esse vídeo aqui foi meio que um tributo, um vídeo especial, né? Uma homenagem para o grande rei do pop, que na minha humilde opinião foi o melhor artista que esse mundo já teve. Bom, e é isso, galera. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o seu like. Compartilhe esse vídeo também para que mais pessoas conheçam a vida do Michael Jackson, para que assim o seu trabalho, suas músicas, né, seus clipes, fiquem eternizados na memória e no coração de todo mundo. Principalmente dos mais novos que não vivenciaram a época que ele estava vivo, mas que podem acessar aí no YouTube e procurar as obras dele, e são fantásticas. Inclusive também tem um documentário This Is It que vocês podem assistir, que é muito bacana, mostrando tudo, né, as apresentações, os ensaios do último show que ele iria realizar. E é isso, galera, esse foi o vídeo de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado. Vocês sempre gostam aí de assuntos sobre Michael Jackson. Então, se você gostou, se achou interessante, deixa o seu like aí, demorou? Isso tudo, pessoal. Valeu!